Olá, amados irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmão, você vai me acompanhar o vídeo do pastor Trovão, esse daqui que você está vendo na tela. É homens que andam de mão dadas com os falsos profetas. Assim como Marco Feliciano e o pastor Trovão, eles andam de mão dada com os falsos profetas. Os falsos profetas gananciosos. Assim como o falso profeta Leonardo, o ganancioso, homens que gostam de pedir dinheiro. Você vai ver esse vídeo, irmão, do pastor Paulo Júnior, o pastor Trovão. Irmão, ele perverte o próprio texto bíblico e você vai se espantar através desse vídeo, que é para as pessoas se acordarem, para esses homens que gostam de pedir. Antes disso, irmãos, eu quero ler aqui em Amós, tá? Eu quero ler aqui para vocês em Amós 4:4, tá bom? Vamos lá, olha só o que diz aqui. Em Amós 4:4. Vinde a Betel e transgride a Gilgal, e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazem os vossos sacrifícios. Esses homens que gostam de falar de sacrifício, né? E de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Homens que gostam de falar de dízimo, né? Pedir. E ofereceis sacrifícios de louvores do que é levedado. E apregoai ofertas voluntárias e publicai-as, porque disso gostais. Ó filho de Israel, disse o Senhor Deus. Vocês estão entendendo, amado irmão? Homens que gostam de pregar sobre ofertas voluntárias e sobre dízimo, porque gostais do dinheiro. Homens gananciosos que gostam de pedir dinheiro, de pregar sobre ofertas voluntárias e dízimo. E ainda mais acrescenta mais para poder pedir dinheiro para as pessoas. Homens que vivem no Velho Testamento como modo legítimo e ainda usam o nome do Senhor. Vamos lá acompanhar, certo, esse vídeo aqui, que é muito terrorizante. Espera aí, rapidinho aqui. Vamos lá acompanhar direto aqui no YouTube. Nós vamos aqui direto no YouTube e vocês vão me acompanhar. Irmão, o povo precisa se acordar para esses homens, né, gananciosos. Precisam se acordar. Tá bom? Vamos aqui, ó. Observe bem, ok? Observe bem como ele vai começar. Agora olha para cá. Só que tem algo aqui que Deus mandou fazer. Quem mandou fazer? Presta atenção. Bom, a Bíblia diz que os falsos profetas, como falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstolos e assim vai, eles sempre vão usar o nome de Deus. Então, ele já começou usando o nome de Deus. Quem mandou falar foi Deus. Observe bem. Existe na Bíblia o dízimo. Existe na Bíblia a oferta. E existe na Bíblia o voto. Porque tem gente... Você já começou a ver, quando eu acabei de ler o texto bíblico de Amós 4:4. Homens que gostam de pregar, de apregoar ofertas voluntárias e dízimo. E ainda mais eles acrescentam mais outra coisa, sempre no intuito de dinheiro, ganância, amado irmão. Vamos lá. Olha só. Que dá dízimo não prospera, porque o dízimo não é para você prosperar. Deixa eu botar aqui um pouquinho. O dízimo é para Deus guardar o que tu tem. Olha só. E não prospera, porque o dízimo não é para você prosperar. O dízimo é para Deus guardar, porque o dízimo não é para você prosperar. Tem gente que dá dízimo e não prospera, porque o dízimo não é para você prosperar. O dízimo é para Deus.
amados irmãos, que história é essa de dizer que o dízimo não é para você prosperar? Irmão, isso é um absurdo, é um grande absurdo de um homem ganancioso em dizer que o dízimo não é para você prosperar. Quer dizer que o dízimo é para eles prosperar. Vão prestando atenção. Então quer dizer que o dízimo é para ele prosperar, somente para os pastores prosperar, e não a gente prosperar. Irmão, isso é um absurdo. Veja a lábia desses homens gananciosos. É terrível isso aí, o que eu acabei de ouvir. É muito terrível. Então o próprio Deus, você veja que ele transgride, ele perverte o próprio texto bíblico, a verdade de Deus. Então o que é que Deus fala para o seu povo? Trazei todos os dízimos, né, para que haja mantimento em minha casa, e Deus, né, vai prosperar o seu povo. Aquele que dava o dízimo no Velho Testamento, eles prosperavam. O dízimo, eles prosperavam. Aqueles que davam o dízimo, eles prosperavam. Está escrito na Bíblia. Como é que ele pode transgredir, mentir para as pessoas? Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Quando é que essas pessoas vão se acordar para esses falsos profetas, pastores? Em nome de Jesus, se acordem. Quer dizer que o dízimo é só para eles prosperar. Não é para nós prosperar. É só eles que prosperam com o dízimo. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Olha só. Guardar o que tu tem. E a oferta faz Deus dar o que eu não tenho. Deixa eu voltar aqui. Diz que dá dízimo não prospera, porque o dízimo não é para você prosperar. O dízimo é para Deus guardar o que tu tem. E a oferta faz Deus dar o que eu não tenho. Então a oferta traz e o dízimo protege. Irmão, pelo amor de Deus. Irmãos, pelo amor de Deus. Não dá para suportar esses homens gananciosos mentindo para as pessoas. Que história é essa? Que a oferta voluntária é para Deus tirar o que você não tem. Irmão, em nome de Jesus, o que é isso que nós acabamos de ver aqui desse falso profeta ganancioso, pastor Trovão? Que Deus, ele tira do que não tem. Você acabou de ver esse vídeo aqui? O dízimo protege. O dízimo protege. Quer dizer que o dízimo protege eles. O dízimo é só para eles prosperar. Irmão, pelo amor de Deus. Todo mundo sabe na terra, todo mundo está se acordando para isso. Que os sacerdotes, eles tiravam do dízimo para os necessitados, para poder prosperar o necessitado. Era tirado do dízimo para prosperar os pobres, aqueles que não tinham. Para prosperar aqueles que não tinham. E que história é essa? De dizer que Deus tira de quem não tem. Irmão, pelo amor de Deus. Vamos aqui, né? Eu vou aqui até repetir para vocês observarem bem, tá? Vou repetir aqui, observe. O dízimo é para Deus guardar o que tu tem. E a oferta faz Deus dar o que eu não tenho. Então, olha só, vocês acabaram de ver, a oferta é Deus tirar o que eu não tenho. A oferta voluntária é Deus tirar o que eu não tenho. Irmão, pelo amor de Deus, se acorde, porque isto é doutrina de demônio, de homens gananciosos. Vamos para a Bíblia Sagrada, tá? Vamos aqui para o texto bíblico. Olha só. Vamos aqui para o texto bíblico. Nós vamos aqui para 2 Coríntios, vou ver se é o que eu quero aqui. Observe esse texto bíblico que eu vou mostrar para você. Aqui em 2 Coríntios,
né? Olha só. Aqui em 2 Coríntios 8, 2 Coríntios 8, versículo 12, né? Deixa eu ver se é esse aqui, viu? Pera aí. Vamos lá, ver se é esse aqui. Deixa eu ver. Bom, olha só, veja bem como esse falso profeta, pastor, ele perverte a verdade de Deus. Olha só. 2 Coríntios 8, versículo 11, vem lá. Completai agora a obra começada, para que assim como revelaste prodigão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se a boa vontade será aceita, conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. E não segundo o que ele não tem. Veja só. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente. A falta, olha só, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais. O que muito colheu não teve demais. E o que pouco não teve, falta. Então vamos aqui, irmão, meditar. Vamos aqui meditar. Vocês estão vendo aqui a prova? Deus, ele não tira daqueles que já não têm. Certo? Deus, ele não pede, não tira daqueles que já não têm. Não. Ele está mentindo para você, o falso profeta trovão. Ok? Então, aquela pessoa que já não tem quase nada, não tem nada para comer, às vezes tem 1 quilo de arroz, Deus não vai tirar dela não, para dar, não. Deus vai tirar de quem tem, para dar ao que não tem. Deus vai tirar de quem tem abundância para poder dar para aquele que já não tem. Só tem 1 quilo de arroz, ou só tem pão para comer. Então Deus vai tirar de quem tem para dar, para suprir a abundância, de quem já não tem quase nada para comer. Vocês estão dando para entender? Então veja o que a Bíblia diz. Aquele que tem demais, falta. Mas o que você vê é esses homens enriquecendo. Nunca falta para ele. Pegando o dízimo das pessoas para prosperar. Dizendo que o dízimo é só para ele. Que o dízimo não é para prosperar a gente. Que o dízimo é só para prosperar eles. Pelo amor de Deus, irmão. Se acorde em nome de Jesus. O que é que eu estou vendo aqui, pelo amor de Deus? Então nós ficamos indignados com isso. Veja como eles torcem o texto bíblico. Então aqui, como você acabou de ver, eu vou ler aqui mais uma vez. Porque se há boa vontade, será aceita, conforme o que o homem tem. Certo? É conforme o homem tem. Se eu tenho só apenas 1 quilo de arroz, Deus não vai tirar de mim. Não, Deus não vai tirar de mim. Deus vai usar pessoas para poder suprir mais a minha necessidade. Vocês estão, irmão, é triste. É triste esse povo aqui do Gideão. Vamos acompanhar, olha só. Eles usam a história de Ana para acrescentar mais dinheiro. Veja bem, para acrescentar mais dinheiro. Além de ofertas voluntárias, além do dízimo, eles acrescentam mais, porque a ganância é muito grande. Então eles começam a inventar, usar o Velho Testamento para inventar, para poder pedir mais dinheiro. Irmão, é triste. Vamos lá. A oferta traz e o dízimo protege.
Olha para mim, preste atenção nisso aqui. Eu vou contar aqui em 3 anos. Em 3 anos, quantos anos? É a 5ª vez que eu conto isso, e eu estou contando isso esse ano apenas. Ninguém sabe. Olha só, é a quinta vez que ele conta esse testemunho dele. E é um testemunho que cada igreja ele mente. Vai observando esse vídeo aqui, amado, que eu vou mostrar o vídeo para você, mais vídeo ainda, ok? Acompanhe o segundo vídeo. Sabia disso aqui, mas eu vou te contar para edificar sua fé. O dia que eu li sobre Ana, quando Ana estava indo a Siló ofertar. Sabe, irmão? Então, as igrejas, elas saem tudo copiando os falsos profetas, pastores gananciosos. Irmão, o que eu mais vejo essas igrejas falar é de Ana. Irmãos, a Bíblia está cheia de tanta coisa, tantos mistérios, para preparar as igrejas para a grande tribulação que vem aí, para o que vem aí. E esses homens, essas igrejas, vivem o tempo todo falando de Ana. É Ana, sei o que Ana, é repetindo. Pelo amor de Deus, irmão. Vamos lá. A Deus, junto com Eucana e Penina, todo ano ela ofertava a Deus, mas nunca o Senhor abria a madre dela. Nunca. Porque ela estava ofer. Ana vai usar o último recurso dizendo assim: e levantou-se Ana, e orou o Senhor, fazendo um voto dizendo: se tu atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e deres a mim um filho, e ela cita o varão, eu darei ele para ti, enquanto ele viver, ele será seu. Agora olha para mim, como Deus vai dar um filho para Ana, se Ana nem um filho tinha? Como é que Ana vai aceitar, como é que Deus vai aceitar aquele voto, se ela não tinha Samuel na mão? Lembra o que eu disse? A oferta que Deus aceita primeiro não é a que vem dar, mas é a que está aqui, ó. Ana vai entregar um filho para Deus antes mesmo dele O dia que eu li isso, eu falei: peraí, é isso aí que Deus quer. Eu estava orando, lendo esse texto, tinha acabado de orar, fui ler esse texto, e quando eu li esse texto... Os irmãos lembram de Amós 4:4? Homens que gostam de apregoar, de pregar sobre ofertas e dízimos. Então, eles pegam a história de Ana, mas o intuito é dinheiro. Pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus. Falei para minha esposa assim: vou fazer um voto. Ela: que voto? Eu falei: financeiro. Ela disse: Deus mandou? Eu falei: não, eu que quero fazer. Eu quero fazer. Eu olhei um texto aqui, eu quero fazer um voto. É meu, eu quero fazer um voto com Deus. Ela falou: então, se você sentiu de fazer, faça. Peguei R$5.000. É a 5ª vez que eu estou contando, nunca falei o valor. Só falei nessas 5 vezes e aqui está sendo a 5ª. Observa aí. Peguei R$5.000 e liguei para o meu pastor presidente. Falei: meu presidente, pastor Isaías Lemos Coimbra, já foi primeiro secretário da Convenção Geral, assessor de José Wellington Júnior, assessor de José Wellington Pai, meu pastor presidente. Falei: meu pastor só está aí? Segunda-feira ele disse sim. Daqui a pouco ele falou assim: falei: o senhor pode me receber na sua casa? Ele: posso. Falei: eu quero fazer algo. Cheguei lá, peguei aquele valor, coloquei no envelope de dízimo. E ele falou assim: o que você quer, Júlio? Fala, meu. Falei: eu quero que o senhor abençoe um voto que eu vou fazer. Ele falou: amém. Dobra o joelho, entreguei o voto na mão dele. Ele apresentou o voto e colocou a mão na minha cabeça e disse assim: Senhor, o que o Júnior pediu, honre ele. Quando eu levantei do joelho, ele falou assim: Trovão. Bom, amados irmãos, o pastor Trovão está todo errado. Porque o voto que o povo fazia era secreto, era entre ele e Deus. O voto que você faz é entre você e Deus. Mas isso eu estou falando a respeito, do Velho Testamento. Veja só.
Porque o próprio Jesus, o próprio Jesus fala para, né, as pessoas ali. Quando fizer um voto, né, trate em cumpri-lo. Né? Trate em cumpri-lo. Mas, irmão, você não pode fazer voto a Deus como se fosse uma troca. Como se fosse uma troca. Ah, se Deus fizer isso, eu faço isso. Irmão, não faça isso. Porque muitas pessoas hoje estão tudo despressionadas de voto que fez e que não se cumpriu. Porque as pessoas estão fazendo de Deus uma troca. Se Deus fizer isso, eu faço isso. Irmão, está totalmente errado. Então, o que acontece? Que o pastor Trovão está errado. Ele já foi contando o seu voto para o pastor, mas isso é uma grande estratégia para que as pessoas façam voto de dinheiro para dar para a igreja. Veja, irmãos, como eles são espertos. Veja como eles são espertos. Tudo isso para as pessoas dar o dinheiro para o pastor do seu voto que fez. Do seu voto que fez. E ainda o valor é alto. O valor é alto. 5.000 reais. Isso tudo para as pessoas botar na mente. Para as pessoas botar na mente. Eu vou dar 5.000 reais. Para eu ganhar de volta. Irmão, pelo amor de Deus. O judaísmo já está dentro das igrejas. Estão pegando coisas do Velho Testamento para iludir as pessoas a fazerem também. O que eu quero dizer para os irmãos, que Jesus chegou para os discípulos. Vós nunca me pediste nada. Quando vós pedires, pedi em meu nome. Pedi em meu nome. Então nós, os remanescentes, quando temos de pedir algo a Deus, nós vamos pedir em nome de Jesus. E não fazendo voto, para querer em troca, não é dando dízimo para querer em troca, dando ofertas voluntárias para querer em troca, não. Não faça isso. Você está precisando de uma casa, de um carro, apenas ore e peça no nome de Jesus, e daí Deus vai lhe dar um trabalho. Deus vai dar um trabalho que você ganhe 2 salários para você conquistar aquilo que você pediu a Deus. Irmão, se você quer algo, peça em nome de Jesus. Não é fazer o que eles estão fazendo aqui, usando o Velho Testamento, para você fazer voto como se fosse uma troca. Irmão, pelo amor de Deus, nós estamos no tempo da graça. Vamos seguir os exemplos dos apóstolos, dos discípulos do Senhor. Tá? Vamos lá. Olha só. O que é isso aqui? É um voto ou é um dízimo? Eu falei, por quê? Porque está no envelope de dízimo e tem um valor. Eu falei, pastor, isso aí é um voto que... Olha só. Aí ele misturou o voto com o dízimo. Isso não pode acontecer, irmão. Isso não pode acontecer. Dízimo, é separado. Não se pode misturar com o dízimo, não. E esses homens eles gostam de acrescentar. Ah, se a pessoa quiser dar mais no dízimo, pode dar mais no dízimo. Pode dar mais que 10% no dízimo, pode dar mais. É isso que o Marco Feliciano ensina. Não, você pode dar mais. O dízimo você pode dar mais do que... Irmão, não. No Velho Testamento, falando a respeito do dízimo, lá diz, não acrescente e nem diminua. Era apenas 10% e ponto final. Aqueles sacerdotes, os irmãos judeus, não podiam dar mais que 10% dízimo. Não. O dízimo, a lei do dízimo, o mandamento, era só 10%. Não podia pedir a mais ou diminuir o dízimo. Não podia diminuir no dízimo, não. Era 10% e ponto final. Mas como esses homens são gananciosos, eles gostam de acrescentar. É triste, amado irmão. Vamos lá. Tudo isso para incentivar. Veja como esses homens gananciosos são. Para incentivar as pessoas, quando for dar o dízimo, para botar dinheiro a mais no dízimo. Veja, irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
dízimo. Ele, como assim? Eu falei, eu estou dando um voto para o Senhor de um salário que eu nem ganho, mas esse é o dízimo que eu vou dar daqui para frente. Olha só, veja só. Eu estou dando um dízimo, um voto, né? O dízimo de um salário que eu não ganho. E realmente ele não ganha salário trabalhando por mão própria, com as mãos próprias. Não ganha salário. Vive na custa do povo, sendo pesado para o povo. Este daqui, sendo pesado para o povo, ganha não sei quantos mil em cada igreja. Irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Deus jamais vai pedir a você aquilo que você não ganha, aquilo que você já não tem. Mas esses falsos pastores, falsos profetas, como Trovão, veja o que ele ensina, as pessoas a dar já o que não tem. Dá dinheiro daquilo que ela nem recebe. Veja, irmão, que loucura, né? Que loucura. Doutrinas de Satanás. A ganância são muito grande dessas pessoas do Gideão, né? Vamos lá. Você pensa que Deus me deu aquele dia, aquele valor no outro dia? 6 meses depois. Sabe qual foi meu voto com Deus? Enquanto eu viver, não me deixa ter menos. Olha só, olha só. As igrejas, ela paga conforme eles cobram. É 20 e pouco mil. Meu valor é 20 e pouco mil. Veja bem. Meu valor é 20 e pouco mil. É não sei quanto mil. Esses pregadores, eles cobram o seu valor. Claro que o seu valor nunca vai ser menos. Seus valores cobrados nas igrejas nunca vai ser menos. Veja como ele usa, irmão, a artimanha. Pelo amor de Deus, irmão. O valor do pastor Trovão, do falso profeta, nunca vai ser menos, porque é ele que decide o seu valor quando vai pregar nas igrejas. Ele cobra para pregar. Irmão, a artimanha é muito grande, irmão. Vamos acompanhar, tá? Vamos lá. Fiquei 90 dias sem pregar. Falei, Senhor, e o voto? Daqui a pouco me ligou um primeiro. Trovão, você está muito tempo sem pregar, né? Lá nos Estados Unidos. Deus mandou, você está precisando de alguma coisa. Eu falei, se Deus mandou, então faça. Quando eu fui olhando a conta, ele botou 10 mil. Daqui a pouco o outro foi colocando, Deus mandou. Irmão, deixa eu continuar aqui, pelo amor de Deus. Mandar uma oferta para você, gente do Brasil inteiro. Você não pegou, não? Provérbios capítulo 3, versículo 9. Honra ao Senhor. Irmão, olha, irmãos, não. Olha só o falso testemunho que ele conta para iludir as pessoas. Veja o falso testemunho que ele conta para iludir as pessoas. Irmão, receber 10 mil reais, e ainda ele disse que as pessoas começaram a dar dinheiro para ele. Olha só, irmão, amado irmão, pelo amor de Deus, dos Estados Unidos, hein? Dos Estados Unidos, deu 10 mil reais para ele. Irmão, pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus, se você fizer o que ele está falando, de você depositar 5 mil reais de voto, ficar depositando seu voto de 5 mil reais, 3 mil reais, você vai ficar pobre. Você vai ficar pobre. Você vai ficar endividado. Você vai ser sempre uma pessoa que vai ficar necessitando, né, das pessoas, de empréstimo, porque você está dando seu dinheiro por causa desses homens aqui. Irmãos, pessoas durante anos, que dá seu dízimo conforme ela pode dar, 10%. Essas pessoas, irmão, não receberam 10 mil de ninguém, não. O que eu quero falar é a grande verdade. Essas pessoas pobrezinhas, que dá seu dízimo, né, 10%, né, elas não receberam 10 mil de ninguém de graça, não. Essas pessoas não receberam 10 mil de ninguém, não, de graça, não. Então veja a mentira.
Ok? Irmão, é por isso que ele fala que o dízimo não é para você prosperar, mas é só ele que prospera. Ele dá o dízimo e é ele que prospera. As pessoas dão dinheiro para ele de graça. 10 mil, 20 e pouco mil, de graça. É só ele que prospera. Já as pessoas que dão o dízimo, ela não prospera. Porque ele diz que o dízimo não é para elas prosperar. Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Quando é que essas pessoas vão se acordar? Vamos continuar. Senhor, com teus bens e com as primícias de toda a tua fazenda, então se manter-se-ão cheios os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Quem honra a Deus já honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua fazenda, então se manter-se-ão cheios os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Quem honra a Deus jamais vai andar com celeiro vazio. O Senhor encherá os teus celeiros. Bom, irmão, vamos aqui, olha só. Vamos aqui. A paz do Senhor. Vamos aqui meditar. A todos. Vamos para a grande verdade aqui, certo? Vamos para a grande verdade aqui. Meu Pai do céu. Meu Deus. Nós ficamos. As pessoas estão indignadas com esses homens do comércio. Estão indignadas. Homens que gostam de pedir, de pregar sobre ofertas e dízimo. Certo, amado irmão? Irmãos, eu frequentava uma igreja. Que o pastor não andava pedindo, como esses homens fazem. Não. Apenas quando chegava a hora do dízimo, quando chegava a hora do dízimo, o pastor dizia, está na hora de ofertar. Então, está lá na frente. Então, quem puder dar, vai dar ao Senhor. Quem não pode dar, Deus ele vai dar trabalho, né? Porque muitos ficam com vergonha, né? Ali, poxa, eu queria dar também, né? A gente fica muito triste. Eu mesmo ficava triste, sabe, irmão? Eu mesmo ficava triste, né? Quando eu via as pessoas dando ali as ofertas, eu ficava triste, né? Querendo dar também, né? Mas Deus ele dá emprego depois, para que você possa também contribuir para a obra, né? Para ajudar o necessitado, ajudar o pastor, ok? Então veja aí, amado irmão, veja. Peraí, ele está dizendo que honre a Deus com os seus bens, honre a Deus com as suas ofertas, que Deus vai multiplicar, Deus vai encher o seu celeiro. Ele acabou de dizer que o dízimo não é para você prosperar. Você está vendo, irmão, que loucura esses homens pregam? Sangue de Cristo tem poder. Esses cristãos que diz ser cristão, que apoia e defende esses homens aqui, gananciosos, que defende o pastor Trovão e Marco Feliciano, são cristãos cegos. Vamos aqui continuar o texto aqui, olha só, veja bem. Olha só. Olha, nós já lemos Amós, veja só. Jeremias 6, tá bom? Vamos lá. Jeremias 6, vamos pegar aqui Jeremias 6, deixa eu achar aqui rapidinho. Vamos pegar aqui Jeremias 6. Jeremias 6, olha só o que diz aqui, ó. Veja bem, acompanha aí o texto bíblico, ok? Acompanha aí o texto bíblico. Bom, já achei aqui, ó. Jeremias 6. Deixa eu aqui. Olha só o que diz, Jeremias 6, versículo 12. Diz assim, ó. Cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote,
usam de falsidade, certo? Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados, porque cometem abominações sem sentir. Por isso envergonhas, nem sabem que coisa envergonhasse, portanto cairão com os que caem. Quando eu castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Ok? Pastores da ganância, que perverte o texto bíblico, que pega o Velho Testamento, história do Velho Testamento como humana, para acrescentar mais dinheiro, para o povo dar mais dinheiro para eles. Irmão, é triste, certo? Tanto os profetas como os pastores, apóstolos, seja qualquer um que gosta de pregar de dinheiro, pedir dinheiro para as pessoas. Os que gostam de pedir, como faz esses aqui, como Marco Feliciano. Eles pedem, que não precisa pedir não. O pastor na igreja, ele vai dizer, está na hora das ofertas. E o povo vai dar ali, está ali na frente, para o povo ir dar conforme o seu coração. Mas esses homens, irmãos, não cansam de pedir às pessoas. E acrescentar história para pedir mais dinheiro para as pessoas. Tá bom? Vamos aqui para Jeremias 5, versículo 26, tá? Jeremias 5, versículo 26 diz assim: porque entre o meu povo se acha perversos, cada um anda, né? Você vê aqui, que é a continuação do versículo 27, a continuação do versículo 27. Veja, no meio do povo de Deus, da igreja, existem os perversos. Os perversos pastores, profetas, apóstolos, irmãos, esses perversos, gananciosos, eles vão perverter a Bíblia Sagrada. Eles são perversos porque eles estão enganando o povo de Deus por questão de dinheiro. E ainda usa sempre o nome de Deus. Tá bom? Vamos aqui agora, irmão, para Lamentação. Lamentação, olha só o que diz aqui. Aqui rapidinho. Olha, Lamentação 2, versículo 14, diz assim: os teus profetas te anunciam visões falsas e absurdas, e não manifestam a tua maldade para restaurar a tua sorte, mas te anunciam visões de sentenças falsas que te levam para o cativeiro. Certo? Então, esses falsos profetas, pastores, eles não anunciam o mal. Eles não anunciam o mal dos falsos profetas, como esse daqui, Trovão, Marco Feliciano. Eles não anunciam o mal do falso profeta Leonardo, daquela falsa visão, daquelas presepadas que ele faz. Irmão, eu quero declarar para vocês aqui, homens que andam de mão dadas com os falsos profetas, como Marco Feliciano, o pastor Trovão, anda de mão dada com o falso profeta Leonardo, com aquelas mentiras, enganando o povo e pede dinheiro. É R$1.000, é não sei o quê. Cadê que esses homens falam do mal do Leonardo? Eles falam? Não. Mas andam de mão dadas com os próprios gananciosos. Então, esses homens gananciosos, eles vão andar de mão dadas com os falsos profetas gananciosos. Vai dizer que ele é de Deus, que Deus usa este homem. É o que o Trovão e Marco Feliciano e outros vão apoiar esses falsos profetas gananciosos, como Leonardo. Vão apoiar ele, dizendo que Deus usa ele, pelo amor de Deus. Quando é que vocês vão se acordar? Em nome de Jesus. Vamos aqui, irmão, agora para 2 Coríntios 9. Vamos lá.
Olha só. 2 Coríntios 9, 2 Coríntios 9, 7 em diante. Olha só o que diz aqui, ó. Veja bem. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Vamos meditar nesse texto aqui, vamos meditar. Então Deus, ele ama quem dá com alegria, com amor, para ajudar a obra, ao necessitado e àquele que prega, que trabalha para o Evangelho. Então veja, Deus não quer que você dê porque você está passando necessidade. Não é para você dar a sua oferta porque você está passando necessidade. Não. A Bíblia, Deus está falando que não é para dar dessa forma. Certo? Outra coisa. Não é para você dar a sua oferta porque você está triste, né? Ali fala de tristeza. Que é tipo assim, porque tem pessoas que dão a oferta com tristeza, né? Ah, eu só tenho, tipo assim, né? Dando o dinheiro com tristeza. Também Deus não vai receber dessa forma. O seu dízimo, você dando com tristeza. Então, irmão, a prova está aqui. Você não pode dar a sua oferta a Deus por causa da sua necessidade, não. Você dá em troca, não. Você tem que dar conforme o seu coração, de alegria. Com alegria. Você vai dar porque você está praticando o amor. O segundo mandamento, né? Amar o próximo. E amar o próximo é você ver a fome do próximo e ajudar. Tá bom? Vamos lá, olha só aqui. E você veja que ele falou no vídeo que Deus tira daquele que não tem. Que Deus pede seu tudo. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. E ele prega que se você der, você vai ter abundância. Então, as pessoas estão dando dízimo, estão dando oferta em troca. Por causa da necessidade da pessoa, ela vai dar o dízimo em troca de Deus da abundância. Não façam isso, não. Vamos viver o tempo da graça. Aqui, ó. Tá? Olha só aqui. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito. Tá? Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira. Ô irmão, depois a gente vamos estudar sobre esse texto aqui. Tá? Que eu ainda falto fazer sobre o tema dízimo, que é uma oferta ao Senhor, no Novo Testamento. Então, eu tenho vários vídeos do dízimo, lá no final do canal, vários temas de dízimo. Que se você assistir todos os temas lá, você nunca vai ser enganado por esses homens aqui. Então, você veja, amado irmão, quando você ajuda as pessoas, Deus vai fazer você abundar, né? Vai lhe dar prosperidade. Não é prosperidade de você enriquecer, ficar rico. Não. De você ficar rico, não. Então, quando você dá sua oferta ou seu dízimo para um pobre ou para aquele que está realmente trabalhando na obra de Deus, Deus vai suprir a sua necessidade. Então, quando você ajuda as pessoas, os pobres, Deus vai lhe dar em abundância. Agora, não é como ele falou, que você tem que dar o dízimo para ele. Daí você não vai ser próspero. Que o dízimo não é para você ser próspero. Olha só a contradição que eles fazem da Bíblia Sagrada, irmão. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Então, quando você ajuda o pobre, as pessoas necessitadas, Deus vai suprir em abundância, né? No seu trabalho. Você deu para entender? Pois é.
Agora, para eles, você tem que dar para eles, pelo amor de Deus. Deixa eu parar por aqui, tá bom? Vamos lá. Vamos para 1 Coríntios 8:8. 1 Coríntios 8:8. 8:8 diz assim: não vos falo na forma de mandamento. Aqui é a parte de cima, né? Na parte de cima que você vê. Vamos aqui para que os irmãos leiam todo o contexto, todinho, tá? Vem aqui. O versículo 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasse rico. Então aqui, irmão, não está falando de rico, de coisas material da terra, não. Né? Aonde foi que Jesus era rico ali? Jesus sempre continuou ali, né? Uma pessoa simples. Trabalhava com o Pai. O próprio Jesus trabalhava com o Pai ali para poder manter a casa. Tá entendendo? Então Jesus não era rico ali, não. Então aqui é no modo espiritual. Rico na palavra de Deus. Rico na graça de Deus. Tá? Olha só. Rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasse rico. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer. Convém isto, né? Que completai agora a obra. Então aqui Paulo está falando da assistência aos santos. Paulo sempre falava da assistência aos santos, para nós dar assistência aos santos. Não dinheiro para esses homens enriquecerem. Tá? Vamos lá. 1 Coríntios 9, 9, 10. 1 Coríntios 9, 9, 9, 10. Né? Deixa eu ver aqui. Veja só, o versículo 12, tá? 2 Coríntios 9, versículo 12, olha. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como na prova desta administração, glorificamos a Deus pela obediência da vossa confissão. Tá bom, Marinho? Então vocês estão vendo aqui Paulo sempre falando para os irmãos da assistência aos santos, aos necessitados. Então Paulo pedia o dízimo, que é uma oferta ao Senhor, segundo o coração. Nós temos que viver, irmão, no tempo da graça. O dízimo significa uma oferta ao Senhor. O dízimo significa uma oferta ao Senhor. Antigamente era 10% e mais nada mais. Não podia acrescentar e nem diminuir. Era só 10%. Não podia pedir a mais às pessoas não e nem diminuir nos 10%. Dízimo não. Mas no tempo da graça, o dízimo, que é uma oferta ao Senhor, é segundo você pode dar. O dízimo passou a ser como era antes, que era segundo você pode dar, segundo o seu coração. Voltou a ser no Novo Testamento. Então, se desperte em nome de Jesus para esses gananciosos. E eu peço aos irmãos que me acompanhem o segundo vídeo, continuidade sobre o dízimo de outros vídeos. Irmão, é triste. Então, nenhuma igreja, ele falou aqui que os Estados Unidos, a Gwen deu para ele 10 mil reais. Já em outra igreja, ele vai falar a mesma coisa. Sempre os testemunhos falsos. Você vai me acompanhar isso aí. Então, eles contam os seus falsos testemunhos. Que não sei quem me deu 10 mil reais. Não sei quem me abençoou com 20 e pouco mil reais. Só porque ele deu o dízimo. Quer dizer que nós damos o dízimo e continuamos pobres. Nós damos o seu tudo e nós continuamos sempre pobres. E quem enriquece
É só eles. Isso está totalmente errado, irmão. Certo? Está totalmente errado. Você não pode ir até Deus fazendo troca. Não. A bênção de Deus vai acompanhar você. As bênçãos de Deus vai acompanhar você. Quando você ajuda alguém que está passando necessidade, Deus vai suprir a sua abundância. Deus vai multiplicar. E é por isso que a Bíblia diz, aquele que dá pouco, do pouco viverá. Aquele que dá mais, terá em abundância. Então isso está falando a respeito de alguém que ele pode dar mais, mas ele quer só dar menos. Então ele vai viver de menos. Porque isso não é dar de coração, né? Por exemplo, se eu só quero dar R$2, eu vou botar assim, 50. Aí eu só quero dar R$50. Eu podendo dar mais. Irmão, eu não estou dando de coração, não. Eu não estou dando de coração. Aí eu só quero dar menos. E podendo dar mais. Então, isso não é dar de coração, não. Por isso que a Bíblia fala que ele viverá sempre do pouco. Tá certo? Então, você vai dar de coração. Se você quiser dar 10%, amém. Se você quiser dar mais que 10%, amém. Se você der menos, amém. Glória a Deus. O reino de Deus não é comida. O reino de Deus não é dinheiro, não. A bênção de Deus, para você receber a bênção, não é em troca, não é dinheiro, não. Quer bênção de Deus? Peça em nome de Jesus. E a bênção vai acompanhar você conforme a vontade de Deus e no tempo de Deus. Esses homens, eles estão vendendo a bênção de Deus, vendendo os milagres, como faz o Marco Feliciano no Gideão, no vídeo aqui abaixo. Vendendo o milagre, vendendo a bênção. A bênção de Deus, irmão, não é para ser vendida, não. Não é para ser em troca, não. Então, esses fariseus, eles sempre vão usar o Velho Testamento como modo legítimo para a sua ganância. Como fazia os fariseus, eles sempre usavam o Velho Testamento como modo legítimo para subornar, para oprimir as viúvas, para arrancar dinheiro das viúvas, dos pobres. Eles sempre usavam o Velho Testamento para arrancar dinheiro das pessoas, pedir dinheiro às pessoas. Os fariseus, eles pediam as ofertas das viúvas e ainda faziam a oração desse tamanho. Pelo amor de Deus, vamos se acordar, irmãos, para os líderes fariseus gananciosos. Tá bom? Bom, amado irmão, não perca o segundo vídeo que eu vou fazer. Continuidade do pastor Truvão de mais 3 vídeos sobre dízimo. Você vai se espantar, pelo amor de Deus, tá bom? Que Deus tenha misericórdia desses homens, que eles se arrependam e voltem ao primeiro amor. Porque esses homens gananciosos, irmão, gananciosos, não são brincadeira. Não são brincadeira. Eles não estão preocupados com as ovelhas, não. Eles não estão preocupados com a ovelha, não. É com isso aqui. A prova está nesse vídeo. Ele perverte o Velho Testamento sobre o dízimo e oferta. Ele perverte. Que o dízimo não é para nós prosperar. É para eles prosperar e nós não. Está bem claro aí para vocês, irmão. Está bem claro para vocês. Tá bom? Então as pessoas que davam o dízimo, todas elas prosperavam. Está escrito na Bíblia Sagrada. Tá bom? Então acompanhe meus vídeos sobre o tema do dízimo. Os vídeos completos. Tem muitos vídeos completos. Que se você assistir cada vídeo sobre o tema dízimo, você nunca mais vai ser enganado por esses homens. Certo? Eu sou a favor do dízimo, que é uma oferta ao Senhor segundo o coração. Eu sou a favor do dízimo, ok? Agora, não sou a favor do dízimo como esses homens fazem. Eles gostam de pedir
ficar pregoando, sempre pregar do dízimo, como se as pessoas fossem surdas, né? É como se as pessoas fossem surdas, mas eles têm que sempre pregar, eles têm que sempre querer dominar, oprimir a pessoa, que tem que dar o dízimo, tem que dar o seu tudo, tem que dar não sei o que, eles sempre têm que pregar sobre ofertas e dízimo, esses aqui. E em Amós 4:4, Deus fala exatamente desses pastores aqui, Trovão, Marco Feliciano e outros do Gideão, que gostam de pedir. Então nós vamos trabalhar nesse assunto aí, irmão. O apóstolo Paulo fala, quem não quer trabalhar, também não coma. Também não coma. Vamos trabalhar nesse assunto aí. Porque esses pastores, vocês não vê eles trabalharem realmente na obra de Deus. Não vê. É da igreja para casa. Da igreja para casa. Os pastores. Da igreja para casa. Da igreja para... Mas não faz nada realmente do que eles devem fazer. A maior preocupação é com as ovelhas. O verdadeiro profeta e pastor é aquele que prega uma palavra, para que o povo esteja pronto para o que está para vir a este mundo. Pessoas, irmãos, cristãos, se matando, irmãos, se matando. Pessoas que frequentam essas igrejas, pessoas que não estão preparadas para quando vem uma tribulação e acaba se matando, porque não tem palavra, não tem verdade nessas igrejas, não tem. Mas falam mais de bênção, falam mais de dinheiro, falam mais de bênção, de obra. Mas, irmão, é triste, é muito triste, tá bom? Irmão, que Deus abençoe a todos vocês e até mais.